falar. No último dia 10 de março, nós comemoramos o Dia Mundial contra o Sedentarismo. E no último dia 6 de abril, há um movimento mundial para a promoção de atividade física. Para tratar sobre esse e outros assuntos, nós estamos aqui hoje com o nosso professor da casa e meu amigo também, professor Gabriel Paes, que tem aí já uma trajetória bem bonita, bem longínqua em relação a esses assuntos, e a gente vai tratar de formação profissional, né, para profissionais de educação física, sobre promoção de atividade física. Vem com a gente. Gabriel, obrigada pela tua presença. A gente tentou aí agendar, não conseguiu, mas hoje deu tudo certo, os planetas se alinharam e a gente conseguiu estar aqui. Cara, esse ano o nosso curso de educação física que completa 10 anos, já está aqui há quanto tempo? Eu era jovem quando eu entrei em 2016, tinha 26 anos, gravadinho, seja de novembro. Era um neném. Exatamente. Agora já não sou mais um professor jovem. Já não é mais. Agora a gente já tem professores mais novos que você. Tem, acho que tem, sei lá. Deve ter uma pessoa, perdi a Vanessa. É. Não, não é. Ah, então eu tô ganhando. Tu tá ganhando ainda. Cara, que legal. Assim, quando você chegou aqui era tudo mato, né? É. Mas assim, sempre teve aquela proposta de fazer um trabalho sério. Acho que o corpo docente que até ali, o core é o mesmo, não mudou a essência de fazer um trabalho bom, e o que a gente evoluiu nos últimos anos foi a estrutura, principalmente, e a cultura. Eu acho que aqui o grande diferencial é a cultura dos alunos em torno do curso, né? Tanto que a gente tem muitos alunos formados e que frequentam aqui os eventos. Gosta de estar aqui. Exatamente. Eu acho que o diferencial aqui, além da estrutura que melhorou bastante, é a cultura construída em torno do carinho pelo curso, né? Não só dos alunos, mas pelos professores também, acho que isso é um diferencial. E a gente tem também uma cultura muito bacana de uma relação muito próxima entre nós, corpo docente, né? Eu acho que isso faz toda a diferença na qualidade do curso. A organização dos churrascos, que é um papel essencial de reforçar a cada final do semestre, mas essa é a verdade. Isso reflete também, os estudantes entendem isso. Vamos lá. Como é que surgiu a tua história com a educação física? É aleatória. Na verdade, eu fiz FATEC no ensino médio. O quê? Edificações? Não, processamento de dados. Tu tem cara mesmo. De software, essas questões. Mas sempre pratiquei esporte, judô, capoeira, futebol. E aí, no final do ensino médio, já tinha na FATEC iniciado o taekwondo, como prática de educação física. Segui ali mais 2 anos já competindo. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu já estava de saco cheio de computadores e aí não tinha outro caminho, né? Caraca, o cara foi do... Eu peguei pra educação física. Tu tem uma carinha mesmo de... Tenho. Mas foi legal porque tem um ponto curioso nisso, né? Com 16, 17 anos eu tive aula de contabilidade, de marketing, de gestão empresarial, e quando eu entrei na São José e aconteceu a primeira reformulação curricular, né, o Roberto me deu autonomia de sugerir uma disciplina. E foi aí que eu sugeri a disciplina de curso de gerenciamento de carreiras, que na minha formação eu não tive. Sim. Disciplina empresarial. A gente tem essa preocupação, Exatamente, né? De ver os buracos da nossa formação e tentar... Foi legal, porque se eu não tivesse essa perspectiva do ensino médio, ter visto essa formação empresarial, possivelmente eu não teria visto na educação física. E aí você escolheu a educação física e decidiu seguir, óbvio, essa carreira acadêmica. Ainda é aleatório, porque eu entrei querendo trabalhar com preparação física de futebol e esporte. Aí no segundo e terceiro período eu entrei em laboratório de biomecânica. Se apaixonou. Em área acadêmica, fiz mestrado e doutorado na FRJ, pós também. Mas no meio do meu processo de personal e pós, eu passei no município do Rio. Já tinha feito concurso quando terminei a licenciatura. Aí me chamaram 3 anos depois, nem via mais escola na minha vida, mas enfim, era concurso. Sim. Trabalhei 6 anos aqui em Realengo, da Câmara Cascudo ali, foi uma fase muito especial. Inclusive é a escola onde nós fazemos residência pedagógica. Nossos estudantes da São José fazem residência. Câmara Cascudo, tive uma vivência escolar ali. Saí porque as outras demandas de trabalho começaram a aumentar, mas eu acho que foi uma etapa muito importante na minha formação. De humanização também, né? Eu faço hoje ponto de treinamento, essa vivência na escola, porque eu estudava treinamento e tentava aplicar na escola. Então, claro, tinha linhas pedagógicas, mas eu não usava isso. Eu aplicava princípios de treinamento com as crianças. Com as crianças. E foi muito interessante, porque tem 6 anos na mesma escola. Então, já tinham gerações. Então, tu conseguia ver evolução motora, assim, física. De aulas. Meus alunos não pediam mais futebol, handball, eles queriam fazer aquele modelo de aula que eu trabalhava. Ia passando de geração. Virou uma cultura. Virou uma cultura da escola.
Já um ponto importante, acho que todo cenário que a gente trabalha com treinamento é a construção de cultura, né? E aí, quando é que surgiu o retreinamento? Olha, eu fui atleta, né? E o Haroldo, que já foi pessoa aqui da casa, é meu sócio na Biodesp. A gente acabou se encontrando por outros caminhos, mas dentro do esporte de alto rendimento, o profissional de educação física sempre esteve presente na reabilitação. E por volta de 2013, 2014, a gente começou a perceber um aumento no número de clientes que chegavam às academias com disfunção, dor ou encaminhados pela ortopedia e fisioterapia. E na minha formação, eu não tive nenhuma disciplina relacionada a essa atuação na reabilitação. Aí, a partir desse start, a gente começou a estudar essa área de reconditioning, que é o termo que eles utilizam lá fora, e a gente adaptou o termo para retreinamento no Brasil. A gente teve essa sacada inteligente, quando se falava nisso aqui no Brasil. A gente escreveu um livro, há uns 3 anos de trabalho, que aí consolidou o termo, mas o retreinamento é a etapa dentro da reabilitação, que o profissional de educação física... Esse termo foi cunhado por vocês? Acho que sim. Nunca tinha visto antes. Mas, Metido. porque recondicionamento, acho que não iria atender a proposta do que a gente... E aí, para quem está ouvindo a gente, eu acho importante a gente diferenciar o que é reabilitação e o que é retreinamento. Exato. Então, aqui no Brasil existe uma discussão que a gente... Das vezes que a gente viajou para fora, ou viaja muito para a Europa com os atletas, a gente só vê essa discussão no Brasil, que é o que é educação física e o que é fisioterapia, que é essa discussão sobre o espaço. E a gente sempre no esporte de alto rendimento entendeu que não é sobre a área de atuação, é sobre a competência. E sobre o que aquele atleta ou aluno precisa naquele momento. Então, se eu tenho um atleta, um aluno que tem edema, inchaço, inibição artrogênica, tá com amplitude de movimento bloqueada, quem tem mais competência para trabalhar nessa etapa é o fisioterapeuta. A partir do momento que ele está liberado, ele não está apto a competir novamente. Então, essa transição é o profissional de educação física, que a gente chama de retreinamento. Mas a reabilitação ela começa no dia que a pessoa se machuca e ela se encerra quando ela volta à performance competitiva, não quando ela volta a jogar. Então, a reabilitação é um processo. E esse processo tem a atuação de vários profissionais. Hoje, inclusive, psicólogo e psiquiatra. A gente pegar o que aconteceu com a Simone Biles das Olimpíadas, foi um processo de reabilitação. Sim. Por conta de uma demanda que ela somatizou, principalmente pela saúde mental dela. Mas é um processo de reabilitação, até ela voltar a competir no retrasado, por exemplo. Então, essa discussão do que é papel de quem é uma linha muito tênue. Na verdade, não é, porque é pela competência, né? Se o estado clínico do atleta e do paciente... Depende da necessidade do atleta. Naquele momento exige uma atuação do fisioterapeuta, é sobre isso. Se em outra etapa ele exige ferramentas de treinamento e periodização, é o profissional de educação física. Mas em várias lesões e doenças, você vai ter o trabalho concomitante da equipe, que é o que a gente chama de zona de transição ou zona cinza. Já trabalhei treinamento personalizado com um aluno que tinha esclerose múltipla. Então, em alguns momentos, ele ficava numa fase de crise, e aí a Carol, que era a fisioterapeuta parceira, ela fazia mais sessões com ele, porque naquele momento isso era mais importante. Quando ele estava mais estável, ele treinava mais musculação comigo. E é isso. O processo é esse. Não é sobre competir, né? É sobre cooperar. As áreas se... Aqui, esse tipo de discussão a gente só observa no Brasil. Você vai para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, as pessoas estão preocupadas com o sucesso do atleta, com o resultado final. E a fala da medicina, da educação física, não tem... Tem a ver com disputa de classe. Não tem. Isso nem entra em debate. A pessoa mais competente naquele cenário é que vai atuar. A gente viu a pandemia trazendo à luz, né, a necessidade das pessoas se movimentarem. Né? As pessoas começaram a sentir, primeiro por conta do isolamento, as pessoas aumentou o número de obesidade, doenças ligadas a transtornos psicológicos, e aí pareceu que a gente ia viver um boom, né, que o profissional de educação física ia viver um boom. Começaram essas consultorias online, né, foi um momento, pareceu que a gente ia viver um momento assim, muito maravilhoso no campo do exercício, né, que as pessoas iriam se conscientizar e tal. Mas a gente ainda vê, eu acredito, né, a minha percepção é que a gente teve uma melhora, as pessoas começaram a dar mais importância a essa questão do movimento, até por saber que a pandemia não foi um evento isolado, teremos outras e as pessoas mais bem preparadas têm condições de resistir a esses agentes virais enfim. Mas por que você acha que as pessoas ainda resistem a essa questão do exercício, do movimento, de ter um treinamento, ser orientada? Não estou dizendo nem para performance, para a vida, para a qualidade de vida. Bem,
Eu acho que a gente tem que dividir essa análise em pontos separados, né? Porque assim, vamos lá, prática de exercício físico regular. O primeiro limite que a gente tem em bloqueio, ele é financeiro e social. Então, as pessoas que têm condições financeiras de dedicar tempo e ter espaço, estrutura e pagar isso, elas têm isso como opção. Aí você tem a população que não tem essa condição Essa escolha. essa escolha. Então, primeira objeção, ela é social e econômica. Do ponto de vista de quem tem acessibilidade financeira e econômica, é a questão do imediatismo. Eu tenho um problema que eu construí ao longo de 20 anos, que é a obesidade e doença cardiovascular. Mas eu quero escolher um meio de 1 semana, 2 semanas para resolver isso. Aí a pessoa vai para a farmacologia, que é o Ozempic, o Saxenda. Claro que a pandemia, por um lado, ela estimulou a prática porque as pessoas tinham tempo livre e não tinham o que fazer. Mas eu vejo que de todo mundo que iniciou a prática, realmente se converteu aquelas que internalizaram o hábito. Porque não existe essa mudança interna sem a mudança de hábito. E quem tem acessibilidade a isso, passou a investir nisso. Eu tenho muitos clientes de personal hoje que eles se tornaram atletas recreativos nessa etapa da pandemia. Começaram a correr, a fazer ciclismo. Mas é um cenário diferente, porque antigamente a gente chamava esse grupo de atletas amadores. Só que a gente está falando de pessoas que colocam R$90 mil numa bicicleta, colocam R$30 mil no equipamento, que viajam para correr, que viajam para pedalar. Então, são pessoas que têm nutricionista, coach, tem ortopedista, ortomolecular. Então, não tem nada de amador. Tem uma equipe multidisciplinar ali para poder A atender. gente tem o esporte profissional e a gente tem o esporte recreativo. Mas os dois pilares não são nenhuma escala de amadorismo. E eu diria que E não são baratos. Não são baratos. A proporção de pessoas praticando esporte e financiando isso de forma criativa aumentou bastante. O gatilho da pandemia. E principalmente ciclismo e a corrida. A gente vê também, aqui, por exemplo, aqui no extremo oeste, que é onde nós estamos, aqui as pessoas tendo um compromisso, né, em praticar modalidades que até então, né, não eram. As pessoas com alguma regularidade na academia, indo fazer um futevôlei, indo fazer de alguma forma compromissada, com menos recursos, mas já com essa consciência de que a atividade, o exercício, né, o treino, é algo que faz parte ali, é uma necessidade quase que fisiológica. Eu gosto muito daquela camisa que vocês usam lá da Biodesp, né, que vai fazendo a evolução lá do agachamento. Do primata. É que hoje eu vim com a Veio com a da potência, né? Do primata, inclusive quero essa blusa, tá? Sim. Do primata e vai terminar, né, lá no homem. Do sapien até o... Cara, e é bem isso mesmo, né? As pessoas não entendem. A gente vive numa sociedade em que tudo concorre para a gente ser cada vez mais sedentário, no sentido... o próprio Revolução Industrial, a gente, né, se a gente não fizer um movimento de sair desse estado de estar parado para se movimentar, o que acontece é que a maioria das pessoas passam o dia inteiro sentado, fazendo atividades sedentárias. E eu acho que é isso, essa consciência de que, caramba, o movimento faz parte da evolução humana, eu preciso estar nesse lugar, eu quero essa camisa, inclusive, na minha mesa. Tem outro ponto também. Ela é bem poética. Nos últimos 3 anos, o advento aí dos influencers de bodybuilder, isso, na verdade, começou a compartilhar um lifestyle, entre aspas, mais saudável. Então, isso estimulou muita gente a procurar musculação, por exemplo, para melhorar o estilo de vida. E acaba que você cria um senso de comunidade e leva outras pessoas. Se você é uma pessoa que vai para musculação, anda com 2 amigos, a tendência é mais gente chegar junto até o momento que você tem um ciclo que todo mundo faz musculação e se alimenta também. Então você passa a frequentar um grupo social, ambientes assim. Um ambiente similar. Apesar de eu não concordar com o nível de estética estabelecido com os meios, mas por um lado estimula mais pessoas a praticar musculação, isso é um fato. Mas eu concordo com você na questão que a gente teve um saldo nesse ponto específico da pandemia positivo, que foi a mudança de comportamento de uma parte da população. É o ideal? Não. Se a gente analisar, a gente deve estar aí na academia hoje com 6, 7% da população brasileira. Existem 90% que, ou por questão de acessibilidade, ou não estão ali. Não estão ali. Então, tem um universo. E o que a gente pode fazer enquanto profissional de educação física para levar esse povo para lá, né? Pensar em meios de democratizar isso de alguma forma.
Eu acredito muito no poder do esporte, porque eu gosto de musculação, mas musculação é uma atividade relativamente monótona. Chato. O esporte não. O esporte, ele, desde pegar um homem ancestral, a gente desenvolveu o esporte como meio lúdico de se manter ativo e pronto para as adversidades da vida. Então, por exemplo, você pega uma corrida na esteira, com todo respeito. 1 hora na esteira, parece que você está correndo há 4 horas. Mas se a gente fizer uma queimada aqui na quadra, A gente vai ficar aqui jogando. você vai ficar 4 horas e vai parecer que foram 30 minutos. Então, a ludicidade no esporte, ela tem uma fidelização bem maior. Eu acho que democratizar o esporte em diferentes possibilidades e escalas no país, para mim, seria o melhor instrumento de você mudar o hábito das pessoas. Porque é simples, né? Para praticar alguns esportes. Sim, precisa só de espaço. É uma pessoa capacitada. Apesar da gente ter também uma redução assintosa de áreas públicas para exercício, né? Essa é uma questão social econômica que eu falei ali, a atuação que a gente tem no país como um todo. É diferente, isso me fascinou muito, desculpa te interromper. Já foi a primeira ou segunda viagem que eu fui para os Estados Unidos, e aí fui na praia em Los Angeles, e eu vi, na época, acho que eram 15 quadras de vôlei de praia ocupadas com escolinha o dia inteiro. Num país que naquela época o vôlei de praia não era um esporte. E acabou se tornando. E aí, quando eu voltei, acho que foi em 2017, na Universidade de Fullerton, na Califórnia, eu vi a escola dentro da faculdade, eu vi 10 quadras de vôlei e vi crianças da escola fazendo escolinha de futevôlei com 8, 9 anos em vôlei de praia. Porque virou um esporte olímpico. Virou esporte. Universitário, na verdade. Sim, mas o Brasil faz finais com as coisas americanas no vôlei de praia. Que já muda a perspectiva Sim. do investimento. E eles colocaram isso dentro de escola. De cultura. É cultura esportiva. Muito limitada. A gente ainda precisa avançar muito e a gente, como profissional de educação física, precisa pensar e fazer alguma coisa para poder mudar esse cenário e melhorar. Eu estava conversando com... num outro podcast exatamente a respeito disso, né? O que nós, enquanto profissionais de educação física, nos nossos meios, formando alunos, né? O que a gente está fazendo para poder melhorar esse aspecto aqui no país? Claro, a gente coloca a culpa no sistema, a gente fala da política, a gente fala da questão político-partidária, né? Das pessoas que a gente vai votar, que se tem alguma proposta para esporte, se tem alguma proposta para promoção de lazer, enfim. Mas e eu, enquanto profissional, o que eu estou fazendo, né? Com a minha família, com as pessoas, para poder movimentar, fazer com que as pessoas possam, de fato, ver importância nessa questão do movimento. Mas aí, enquanto estava falando, tocou num assunto muito bacana, que é sobre esse pessoal que está na internet aí, falando um monte de besteira. E aí, eu queria te fazer uma pergunta. Enquanto profissional que está formando alunos já há mais de 10 anos, você está nessa brincadeira de formação de aluno em ensino superior já há quanto tempo? Eu comecei a dar aula em 2015 para a graduação. Vai fazer 10 anos agora, ano que vem. Vamos colocar assim, eu tenho quilometragem, não idade. Tem uma quilometragem aí de 10 anos. O que vocês fazem para poder refutar essas coisas mirabolantes que a internet apresenta e as pessoas vão para a academia, fazem, isso chega na graduação. Sim. E como é que faz? Olha, Kátia, tanto eu quanto o Haroldo, a gente nunca foi de explorar polêmica para se promover. Então, assim, a gente entende que em qualquer área sempre existiu aquele famoso fale mal, mas fale de mim. Então, a gente tem a consciência de que hoje, se você falar algo negativo ou critica alguém ou expõe uma situação nesse sentido, você vai ter muito mais audiência, like e views do que se você estiver falando sobre algo técnico, científico e objetivo que seja produtivo. Então, é só ser noticiário. As pessoas passam mais tempo assistindo menos desgraça do que alguém atravessando a rua, um idoso ou algo parecido, fazendo... olha só esse projeto social. Um documentário instrutivo. Não tem audiência. Então, assim, e essa é uma questão social, certo? E do caos ser atrativo. Mas a gente tem nossos valores. Então, desde que a gente começou a fazer esse trabalho, talvez a vantagem tenha sido porque eu comecei lá atrás, em 2013, o Instagram, utilizar com mais frequência, antes do blog, a gente sempre mantém a parte técnica. Eu acho que a gente tem que nivelar as pessoas por cima, não por baixo. Mas é termo técnico, é uma linguagem difícil. Mas se você não subir o sarrafo do que você está querendo compartilhar, as pessoas vão se habituar ao nível baixo de conhecimento. Então, se perguntou da formação acadêmica, acho que desde que comecei a dar aula, eu tento nivelar os alunos por cima. Eu entendo que existem
níveis de compreensão e aprendizagem diferentes, mas não é sobre isso que eu estou falando. É sobre a qualidade do que eu estou compartilhando de conhecimento. Então, eu vou falar o que tem de mais moderno em relação àquilo ali e vou dar as ferramentas para pesquisar. Mas eu não vou mastigar tudo de uma forma simples ou falar algo que está fora do contexto para que seja mais fácil de entender ou mais simples de compreender aquilo dentro da realidade prática. E o que a gente entende é o seguinte: eu não vou conseguir mudar a maioria. Isso não acontece em sociedade nenhuma. Mas se eu proporcionar uma formação diferente, você acreditar nisso, mudar a sua conduta, o outro colega do lado fizer a mesma coisa, já são 3 pessoas compartilhando algo sério. Então, acho que você gastar energia criticando o que já está errado não faz muito sentido. A gente tenta compartilhar o que a gente tem de evidência sólida, de uma forma positiva, de uma forma voltada para educar as pessoas, defende qualquer coisa. E a gente tenta propagar esse perfil de comportamento. Não digo nem perfil técnico, mas de comportamento. Então, e aí surge a minha pergunta, né? Hoje você trabalha com personal trainer já há muito tempo. O que as pessoas buscam, na sua maioria, né? O que as pessoas buscam no personal trainer? Assim, qual é o perfil que as pessoas procuram, né? Quem pode, óbvio. Na hora de pensar, poxa, eu vou escolher um personal. Né? Quais são os atributos que essas pessoas geralmente têm ali na cabeça na hora de escolher? Kátia, depende da bolha que você está inserido. Né? Porque se você pensar na maior proporção de pessoas, elas procuram personal visando estética e emagrecimento. Mas é o tipo de cliente que vai trocar o personal pelo preço. Ele não cria fidelização, né? É o mais barato, o que faz a melhor negociação e vai embora. Até porque, assim, é negócio, né? Aí da oferta e procura. Se tem muita gente oferecendo aquele tipo de serviço, o preço diminui e você não tem diferenciação. O que eu compartilho com meus alunos são os mercados de nicho. Reabilitação de lesões, esporte recreativo de alta performance, a educação física inclusiva para PCD, porque são mercados que você tem demanda, mas tem poucos profissionais capacitados e formados. De fato... E é a pessoa que te procura por necessidade, não por supérfluo ou estética. Então, a pessoa, quando ela te procura por necessidade, tem uma lesão, uma dor, uma incapacidade, ela quer resolver o problema, mas não vai colocar a saúde dela na mão de qualquer pessoa. E geralmente é uma pessoa que busca referência. Por exemplo, você vai tratar uma doença séria, você não vai aleatoriamente pegar um médico no Google. Claro que não. Então, quando a gente fala de mercados nichados, é sobre isso, é o cliente que ele vai buscar a melhor pessoa possível para resolver o problema. Então, o que eu compartilho com meus alunos é se especializar dentro de um mercado nichado, com uma diferenciação de oferta. Porque aí você tem a capacidade de se destacar e te cobrar mais caro. Agora, sim, com todo respeito, quem se forma e vai para o caminho da hipertrofia e do emagrecimento, para se diferenciar é muito mais difícil. Porque você está competindo com a blogueira, que não é formada... Que está ali o dia inteiro na internet. Se comunica melhor que a maioria de nós. Que olha para a câmera, que já tem um estúdio dentro de casa. Exatamente. Então, assim, não adianta a gente criticar o influencer, a blogueira, porque o mérito deles é a comunicação que a gente não tem. Mas a gente fez uma escolha de disputar mercado com essas pessoas. Esse é um outro ponto também. E hoje o cara que quer fazer uma formação em personal trainer, como é que ele disputa esse mercado? Se preparando, óbvio, estudando. Né? Mas que curso que ele tem que procurar? Qual o perfil de curso? A gente está... E aí eu já vou puxar aqui o nosso link. Nós estamos agora nos preparando para lançar uma pós-graduação muito maravilhosa, muito diferenciada, posso dizer assim? Assim como esse copinho. Assim como... diferenciada nessa área de personal trainer. Né? E o professor Gabriel vai estar aqui, né, capitaneando isso aqui também. E qual é o diferencial desse curso, Gabriel? Eu acho que é trazer o que é de vanguarda, não só na parte técnica, mas na noção de mercado, conhecimento de mercado. Porque é o que eu falo, existem aqueles ditados clássicos, né? Não adianta você acelerar muito a direção errada. Você tem que investir mais tempo compreendendo qual é a direção certa. Então, é construir uma linha de formação que apresente para o aluno as possibilidades e as ferramentas, para que ele possa fazer a escolha adequada de onde ele vai investir o tempo e a formação dele. Então, eu sou uma pessoa que eu sou defensor da formação técnica específica. Eu acho que não tem como você ser muito bom em áreas diferentes. Tudo. Exatamente. Então, você escolhe um nicho, ou 2 no máximo, e investe o que você pode para ser uma autoridade naquilo ali. E falar aquilo com competência e, principalmente, entregar resultado com competência.
porque senão não tem diferenciação. E a gente sabe que em qualquer mercado do mundo, o que destaca uma empresa ou um profissional é a diferenciação. É a diferenciação. Qualquer mercado, Qualquer mercado. Então, tem outro ditado clássico, né? Qual é o lugar ideal para você encontrar uma mina de ouro? É ao lado de outra mina de ouro. Então, a referência que a gente busca é sobre aquilo que deu muito certo no mercado, em áreas diferentes, né? E aí foi diferente que a minha formação no ensino médio foi importante, porque aí você tem uma visão maior sobre o processo. E aí, eu ia te fazer uma pergunta, porque já embaralhei isso aqui tudo. Estamos no freestyle, mas estamos no certo. Não serve mais para nada isso aqui, só para me dar um... a gente tem... Você estava falando aqui agora, né, dessa indústria fitness, que está aí para poder competir com esse profissional que está formado, ele compete com essa indústria que é do bodybuilder, e enfim, é muita coisa, e as pessoas são, como é que eu vou dizer? São bombardeadas de todo tipo de informação, né? E aí, muitas vezes a pessoa quer se formar, quer ser personal trainer, entra na faculdade para isso, consegue se formar e tal, e aí ele vai para o mercado, tá? É um estudo de caso aqui. Quais são, assim, os erros crassos que você tem observado, né, nessas pessoas que se formam, tá vivendo, tá voando, né? Tá sem saber meio que para onde ir, e aí ele vai para o mercado de personal. Você já disse, que é ficar ali onde todos estão. Meu professor lá do mestrado falava em Oceano Vermelho. Ficava lá no Oceano Vermelho, onde todo mundo está, é mais um no meio da multidão. Mas quais seriam os outros erros dele, assim, que fazem ele empacar e desanimar e não querer mais... Eu não vou falar desanimar, mas assim, tem erros, na minha concepção, são básicos, né? Tipo, educação básica. Que é aluno chegar atrasado, o professor chegar atrasado, ou ter uma postura adequada durante o treino, né? Pô, às vezes eu vou dar aula, tem professor que 6 horas da manhã já está sentado dando aula para aluno mexendo no celular. Então, 6 da manhã. Já está... Já cansado. Já, exatamente. Então, assim, não é ruim para a pessoa, é ruim para a profissão, porque você está sendo observado. Então, parece, assim, uma questão que não deveria ser discutida, mas o erro, talvez, inicial e básico é a educação básica, a postura profissional. Que se fosse qualquer outra profissão, a gente iria criticar nesse sentido, mas eu vejo que, às vezes, o profissional de educação física ele se acomoda com essas questões de horário, de programação, de organização, postura durante a aula. O Haroldo comenta muito que, e eu observo isso também, hoje tem muito professor preocupado em filmar o treino do aluno e não em ministrar o treino. Passa mais tempo filmando o treino do aluno do que dando treino. Não tem problema nenhum filmar, mas é o equilíbrio sobre as condutas. Então, acho que a conduta profissional... Pior é quando filma o aluno executando o exercício errado. Não, isso acontece com muita isso acontece com muita frequência. Mas é engraçado porque, assim, eu treino hoje lá na Barra, numa academia, que muitos professores já foram meus alunos. E aí, quando eu comecei lá, eles ficavam meio sem graças, né? Pô, Gabriel, eu tava aqui dando aula, mas... Eu falei, cara, eu não tô nem vendo a aula de hoje. Não tô te avaliando, não. Não tô nem vendo o que você tá fazendo. E assim, eram alunos bons, mas tinham essa preocupação de estar com vergonha na minha frente. Hoje já se acostumaram e tal, mas no começo era engraçado isso. Mas assim, eram profissionais bons. Mas o profissional ruim não tá nem... Não tá nem preocupado com isso. Não tá nem preocupado com isso, exatamente. Mas assim, eu não vou me apegar nos exemplos ruins. Claro. Eu diria que a conduta profissional durante a aula é um erro básico e cometido com frequência. Segundo erro é a ausência de conhecimento sobre gestão de negócios. Que a pessoa que decide trabalhar como personal trainer é um empresário. A empresa dela... É ela mesmo. Exatamente. E as pessoas não têm noção de gestão de caixa, de contabilidade, precificação, de marketing, publicidade. Porque na mentalidade hoje da pessoa que não teve essa formação, marketing é usar rede social. E às vezes utiliza de uma forma ruim. Contra o trabalho. Então... a gente tem que lembrar que a rede social é uma publicidade gratuita, mas é uma publicidade que tem um alcance que você não tem noção de até onde vai. Então, você está ali se expondo a ser julgado o tempo inteiro. É um telhadão de vida. Então, se você cria uma marca que é a sua empresa, que é você, existe aquela premissa básica. Quem lacra não lucra. Então, até quando você vai se expor dentro do que você tem de negócio, imagem que você quer transmitir de branding. Então, esse é um outro erro comum, a ausência de conhecimento empresarial dentro do processo. Eu acho que o terceiro ponto é a parte técnica, que eu falei. Tem muita gente que se forma e nunca mais estuda.
Claro, Porque pegou o entende- canudo, botou debaixo do braço. entende que, sei lá, tem 10 alunos, 12 alunos, entra, sai, entra, faz. E aí você, tipo, entra num ciclo de fazer um trabalho mediano, medíocre, vai ganhar aquilo ali com uma certa regularidade, mas fica naquilo ali. Para sempre. E essa galera, eu sinto que tá perdendo cada vez mais espaço, porque a exigência dos clientes está aumentando. É mesmo? A exigência. Então, hoje as pessoas têm acesso a Google, PubMed, ChatGPT, e elas observam o que está ao redor. Elas têm amigos que têm Tem. personal. Então, as pessoas começam a fazer comparações. E hoje, você tem de um lado uma galera trabalhando de forma medíocre, mas você tem uma galera dando um salto de patamar de entrega. E aí, essa galera que está dando um salto técnico está criando um outro modelo de referência para os clientes. Que é uma prescrição baseada em evidência, de fato, né? Comportamento profissional, prescrição baseada em evidência, uso de tecnologia, uso de aplicativo durante o treino, controle de carga, monitoramento, fazendo um trabalho de excelência. E aí você começa a criar o que a gente chama de lacuna, que é muita gente numa margem de média ruim para razoável e um certo nicho em excelência. Só que aí você começa a mudar o sarrafo do CRIO. Nessa pós-graduação que a gente vai ter aqui, vai contemplar essa questão do uso de tecnologia? Isso aí é uma premissa básica. Se a gente pegar o que o Colégio Americano de Ensino do Esporte a cada ano libera como tendências mundiais, se você pegar os últimos 4 anos, o Wearable Technology, os aplicativos, estavam em 4ª colocação, 5ª colocação, em 2024 na número 1. Fala um pouquinho para o público em geral, né? Agora não é para a pessoa. Sim. O que tem de tecnologia assim, que pode potencializar o resultado dela ali, que um personal bem formado pode utilizar? Olha, quando a gente pensava basicamente ali no esporte de alto rendimento, basicamente a tecnologia ela avança pela área militar. Então, o investimento na área militar é muito grande. Muito grande, sim. Ele acaba impulsionando um avanço científico e tecnológico. Esse avanço, em segunda escala, ele vem para a área médica e para a área de esporte de alta performance. E aí essas tecnologias vão ficando acessíveis para o público em geral. Então, hoje a gente tem o smartwatch, que já tem dados bem interessantes. Você tem os wearable devices, que são as fitas que você consegue captar treinos de potência, por exemplo. Tem o GPS. E as ferramentas que não são necessariamente tecnológicas, mas auxiliam. Você tem escala de humor, de sono. Então, hoje a gente tem como treinador, como coach, controlar diversas variáveis no fluxo de atleta profissional. Uhum. Tô falando daquele perfil que eu falei. Porque antigamente a gente pensava nisso no cara que estava lá no alto rendimento. Mas tem aluno meu que investe aí por mês uns 4, 5 mil reais só na equipe. Na equipe. Para ele praticar o ciclismo, praticar a corrida. É um cenário que mudou bastante. Então, o profissional que entra nessa equipe, é o que eu falo. Você vai cobrar 80, 70 reais a tua hora, 50 reais. Mas para cobrar 200 é um salto. É um salto que não é aleatório. Salto construído. Construído. E quem vai te pagar 200 reais a hora exige muito mais. Vai querer resultado. Exatamente. Exige um atendimento muito diferente. Como qualquer área de negócio. E aí, esse perfil de cliente, ele já vai ter acesso ao aplicativo, controle de carga, planilha, tudo no... Outro tipo de avaliação também, né, Gabriel? Exatamente. Vai ser aquela avaliação. E antigamente a gente falava de plataforma de salto, ferramentas de laboratório, você tem aplicativo que faz isso no smartphone para controlar dados. Não sei se a câmera consegue pegar aí, mas eu vou mostrar aqui brevemente. Mas eu tenho, por exemplo, se eu pegar algum aluno meu aqui, eu tenho a evolução deles ao longo de um ano em relação à medida Isso tu de tem potência. em planilha, tu tem isso numa Não, imagem. aqui. Consegue ter uma progressão anual do Você desempenho consegue... de potência do aluno. E aí todo dia de treino eu vou monitorando o desempenho de potência. E o aluno vê, né, isso. Isso é tudo bem que ele sente, mas ele vê isso, essa resposta visual de resultados, de desempenho. Claro, total. Tô evoluindo, quero ir de novo. Porque assim, não basta a pessoa praticar o esporte, ela quer se sentir atleta. Claro. Ué, mas é isso que faz um aluno que está fazendo uma meia maratona do Rio investir 20 mil reais para fazer de Chicago. E vai, né? E vai. É porque é o hobby da pessoa, né? Eu gosto da atividade, tem capacidade financeira. Então, é esse mercado que eu tô falando. Claro que não é um mercado acessível para todos os profissionais, mas são escolhas também. Posicionamento de mercado. Eu converso muito com os alunos da graduação. Onde é que você vai fazer estágio? Onde é que você quer captar clientes? São escolhas.
E é legal porque, assim, hoje eu falei isso com você outro dia, eu trabalho na Barra, principalmente, e eu encontro muitos alunos que se formaram comigo lá. E aí, então, eu fico feliz porque, assim, eu vejo essa galera com muitos clientes hoje, atuando bem, sabe, tecnicamente. Ou seja, eles Tem a tua, acreditaram no projeto. tem a tua contribuição ali, a Acreditaram nossa no contribuição projeto. enquanto E continua instituição. estudando, vai fazendo pós, certificação. Pô, é legal porque eu vejo, eu comecei com 26, tô com 34 agora. Eu vejo alunos do primeiro período que eu dei aula, hoje já terminando pós-graduação, alguns estão iniciando mestrado. Sim. Não, a gente tem alunos nossos aqui que terminaram o mestrado, que estão fazendo certificação, sei lá, russa, de enfim, tá fazendo coisas bacanas e estão E assim, saíram de fazendo Realengo, né? de Cara, saíram de Realengo, e Bangu, você vê Realengo, que Santa Cruz. não me pagam um café quando me encontram. Mas tudo bem, eu ganho um almoço ainda, mas tudo bem. Mas pelo menos dou um abraço. Agradece, aquela gratidão, posta uma fotinha. Exatamente. Isso é gratificante mesmo, porque. E a gente percebe isso, Gabriel. A gente recebe mensagem dessas redes grandes, e-mails e mensagens dessas redes de academias grandes e bem conceituadas aqui do Rio de Janeiro, pedindo alunos nossos, sabe? Isso é um orgulho. Eu fico assim, pedindo assim, indicação de alunos nossos, dizendo que estão recrutando e devolvendo também. Olha, estou aqui com uma equipe, a gente tem redes aqui com unidades exclusivamente São José. Eu te falei outro dia, tem aluno que está em coordenação de unidade, que eu acompanhei entrando como estagiário, hoje é coordenador de unidade. Mas, assim, o que eu acho que é o grande diferencial, não é só a parte técnica, mas que é a cultura de comportamento. Da gente ficar em cima de formação humana também. Pessoa séria, se dedicar, fazer o trabalho adequadamente. E a gente vê que quem leva isso a sério não tem outro jeito, dá certo. É o que a gente fala, assim. É a formação técnica, a gente precisa entregar enquanto instituição de ensino, mas a formação valores, humana, né? Exatamente, valores, aquilo que é de valores humanos, né? Cuidado no trato, o compromisso, a maneira cordeira de, né? de tratar as pessoas. E a gente fica muito feliz, porque as pessoas devolvem isso pra gente. Olha, Kátia, tá muito bom, manda pra mim, manda mais 3, manda mais 5. E aí a gente vai lá, garimpa entre os melhores, porque tem isso também. Sim. Aqueles que entregam mais. São essas pessoas que a gente envia e estão aí, estão fazendo sucesso. Mas isso é muito bom. Com os alunos também, desde o primeiro período. Eu falo assim, a tua vida profissional começa quando você entra na graduação, porque quem mais vai abrir oportunidades para vocês são os professores. Então, a sua postura como aluno, você sabe disso, porque a gente chegou hoje por conta da nossa postura como aluno, exatamente. Pela postura como aluno. E a gente tem a consciência de que muitos colegas ficaram para trás pela postura como aluno. Exatamente, inclusive colegas que eram muito legais com a gente lá, mas que você jamais chamaria para trabalhar com você na Biodesp. Exatamente. Então, assim, gente que, assim, pode até ir na sua casa, comer na sua cozinha, mas para trabalhar com você não dá. Mas isso é qualquer área de negócio, né, cara? As pessoas que elas têm uma responsabilidade institucional, elas sabem tomar essa decisão. Eu queria falar um pouquinho sobre como é que surgiu essa ideia da Biodesp. Foi naquela lacuna entre a minha formação acadêmica. Aqui no Rio já existia um nicho de formação, principalmente na área de fitness, mas por uma outra empresa naquele momento deixou de fazer evento. E aí eu estava começando a fazer cursos, organizar, e aí nesse meio tempo fiquei mais próximo do Haroldo e ele já tinha outros contatos, e a gente organizou o primeiro congresso em parceria com a Bodytech. E aí no primeiro evento a gente colocou 300 pessoas, a gente aproveitou uma lacuna de mercado. Sim. E aí a partir daí a gente foi investindo muito na experiência do cliente. Não só na parte técnica, mas em tirar a pessoa da cadeira de plástico, fazer um curso no hotel. A parte técnica que eu acompanhava junto, mas dentro da educação física não havia essa cultura de oferecer estrutura de qualidade. Então a gente começou a investir muito na experiência do cliente, que era fazer no hotel, no centro de treinamento de qualidade, num padrão muito alto, mantendo um nível técnico alto. E aí a gente, principalmente na pandemia, acho que o ponto de virada foi que quando fechou tudo, a gente estava em casa, né, assim, eu falei, cara, era o dono, a gente começou a conversar o que a gente poderia fazer, e de falar, o que a gente sabe fazer é dar aula. E aí a gente marcou 2 aulas gratuitas por semana com certificado digital. Aí as nossas lives começaram a bater 2.000 pessoas, e foi, acho que uns 4 meses direto que a gente fez isso. A gente fez mais de 4 horas de aulas ao longo de 4 meses na pandemia. E aí vocês registraram isso? YouTube.
Tá disponível até hoje no YouTube. E até hoje a gente às vezes vai dar curso em pessoal de outros estados, o pessoal fala, pô, assisti vocês muito na pandemia e tal. Sim, Ajudaram a cumprir a carga horária. Mas na época a gente tava em não casa, tinha noção do alcance daquilo, de onde que estava vamos indo. dar aula. E a gente acaba falando de temas que não são populares, né? Que é a parte de lesão, de performance. Então a gente foi alcançando aquela galera que tinha esse tipo de cliente, mas não tinha ninguém representando a parte educacional. Aí eu acho que foi a partir daí que a gente foi expandindo a nossa autoridade dentro desse nicho. E a gente tem um perfil bem Sim, nichado, sim. que é esse público. Você não vai ver dando curso de método de hipertrofia, por exemplo, ou emagrecimento. Mas dentro do que a gente fala, a gente tenta falar com qualidade. E essa área de retreinamento, assim, tira também aquela ideia, né, de que as pessoas têm, tô machucada, não posso fazer tal modalidade. Olha, vou te falar. Você deve ouvir isso pra caramba, né? Melhorou, mas assim, hoje nas nossas formações, a gente recebe muitos fisioterapeutas. Muitos. Olha, E muitos deles buscam compreender o que a gente faz ao longo do processo também. É uma troca muito legal. É engraçado porque, assim, cada vez mais a gente recebe mais fisioterapeutas e ninguém critica. Pelo contrário, eles vêm aprender com a gente aprende muito com eles, né? E como eu falei, no esporte de alto rendimento não tem diferenciação hierárquica da competência. A prioridade é o aluno e o atleta. Eu acho que a gente, ao construir essa cultura, a gente está expandindo essa visão. Então, hoje eu tenho um médico parceiro, tenho um fisioterapeuta parceiro, mas até na cultura das nossas formações, a gente observa que não tem divergência. As pessoas vêm para somar no processo. e as pessoas têm mudado nessa percepção de que, tô machucada, não posso fazer tal exercício. Não, até os médicos mudaram essa percepção. Claro que, assim, qualquer área tem pessoas atualizadas e pessoas desatualizadas. Mas na própria medicina e na ortopedia, muitos médicos trabalham em parceria com a gente. E já indicam direto. Já é uma outra percepção. Isso é muito maneiro, né? E aí veio o livro. Aí vocês pegaram essa experiência. Não tenho livro aqui, é absurdo. Eu tô falando de marketing, business e eu não trouxe o Não livro. tenho livro, mas gente. tudo Cadê bem. o livro? É verdade. Fala do livro. Tem, Tô mas te tá no dando laboratório lá embaixo. Tem entre aspas, Tá. lá no laboratório. Tem, mas não tá aqui. Vou trazer pra cá, fala. Então vamos lá, de 14 a 18 a gente foi iniciando as certificações e formações. E aí um pouco antes da pandemia a gente decidiu escrever um livro porque a apostila da certificação vai ficando pequena para a proposta. E na época não tinha livro em português sobre reabilitação voltada para o treinamento de força, retreinamento. Não tinha livro sobre isso. E a literatura internacional ela é muito abrangente. Ela não direcionava isso para o treinamento de força. Aí, em 2019, a gente começou a escrever, terminamos um pouco antes de 20, lançamos em 2020, veio a pandemia. Mas foi um fator positivo, porque muita gente comprou o livro durante a pandemia. Leu, eu tinha tempo de ler Tinha em casa. tempo de ler. E até hoje a gente recebe gente do Brasil inteiro aqui no Rio nos cursos e fala, cheguei por conta do livro. E li na pandemia. Até hoje, é guia de bolsa, porque é pequenininho assim, e é uma linguagem bem didática, a gente não quis escrever um livro Com extremamente termos técnico, muito técnicos. né? A gente escreveu um livro didático, assim, você quer entrar no retreinamento e trabalhar em processo de habilitação. Começa por ele. Começa por aqui. Aí a pessoa não entende a filosofia de trabalho e aí vai buscando se aperfeiçoar. E aí vocês têm cursos que acontecem com alguma periodicidade? Sim, a gente tem a formação em avaliação funcional. E a gente, na verdade, para complementar a educação, dividiu em certificação de avaliação e certificação de retreinamento, que se complementam. Mas são nossos dois pilares hoje. A gente tem nossos parceiros, né? Tem a Transformance, que é a certificação de alta performance. E agora em Porto Alegre tem a Rafael Candê, que é baseada mais em complexidade, que é uma outra escola filosófica dentro da reabilitação. Mas é o nosso nicho. É essa seara entre reabilitação e performance. Então, quem quer ir para o nicho da reabilitação, para o retreinamento, tem que ler esse livro, para começar. Não É é brincadeira. Que tem que ler, mas Poxa, linguagem de marketing. Ajuda bastante. Tem que ler esse livro. Tipo, Ajuda bastante. Contribui, acho que contribui para iniciar o trabalho. e tomara que as pessoas, né, tenham essa percepção, né, de entender que... Porque antigamente era uma sentença, né? Tu se machucou, acabou. Tua vida... Não, a ciência do esporte evoluiu. E a ciência do esporte evoluiu, mas isso muito pra gente que tá aqui no meio, Gabriel. Sim.
Senso comum, não. Porque a mas- gente acha que as coisas estão acontecendo aqui, mas o senso comum, não. Mas Uma acontece lesão que, não é uma sentença. Acontece que, se a gente pensar numa lesão de forma geral, ele é muito mais sobre a tua capacidade de ser atendido por bons profissionais do que pela lesão em si. Porque, infelizmente... Não é, porque a gente vê esses... Não é só público e privado, não. Porque isso é indiferente. Você vai encontrar bons profissionais no SUS e profissionais ruins, e no privado, mesma coisa. Nós falando de acessibilidade, de ter acesso a bons profissionais. E o tempo também de acesso, né? Se você tem acesso a bons profissionais, obviamente a tua chance de ter um sucesso e voltar a praticar o esporte de forma eficiente é muito mais elevada. Agora, mesmo com dinheiro e pagando, se tiver acesso a profissionais ruins, às vezes é irreversível. Então vamos agora falar um pouquinho da pós e depois eu vou deixar você convidar, fazer o teu merchan aí. Tá. Então, a pós-graduação em personal trainer, você já falou desse diferencial de trazer para o aluno esse universo do mercado, se entender enquanto uma empresa, né? No caso, para o aluno da pós, né? Falou também dessa questão do uso das tecnologias, né? Vai trazer... E o que tem mais de diferencial para... Quando a Kátia convidou para fazer a consultoria, ela pediu para ter um cenário bem atualizado em relação ao mercado. Então, se a gente colocar como pilar, vamos colocar a área empresarial, uma visão muito importante, a formação técnica, seja para esporte de alta performance ou recreativo, e a área de reabilitação mais concomitante com a fisioterapia, a intervenção da psicologia do esporte e marketing, né? Que acaba agregando com a parte empresarial. Então, não é uma formação que ela tem a perspectiva somente técnica. É uma formação multidimensional e multimodal, para que você tenha autonomia de mais à frente escolher o mercado que você vai se dedicar. Mas digamos que ali é onde você se aprofunda em diferentes pilares dentro do mercado de treinamento personalizado para fazer a escolha mais assertiva. Pronto, gente. O dono do brinquedo já... Não. já fez aí a propaganda dele. Agora, vamos lá, rapidinho. Para o cara que quer ser personal trainer, quer começar a fazer educação física. A gente vai começar agora em julho, nosso curso aqui de manhã. Sim. Estou feliz, E aí, a gente tem um outro público, né? Porque o público, geralmente, é aquele pessoal que está na academia de noite, quer estagiar à noite, que estuda de manhã, ou tem... Queria que você desse, assim, uma palavra para esse cara que pensa em estudar, quer fazer educação física para ser personal. Cara, eu sou suspeito, né? Mas eu diria que se você pensa na parte financeira, hoje, acho que a educação física está posicionada em outro patamar financeiro. Até quando eu entrei na faculdade em 2008, já era um mercado diferente. Já havia um reconhecimento social e de precificação diferente. Mas hoje ainda mais. Hoje a gente tem o mercado do treinamento personalizado muito bem valorizado. Porém, ele é acessível em um certo nível de valorização para quem é muito competente, para quem investe bastante na formação. Acho que o meu recado principal é que é uma área que te dá muitas possibilidades de atuação, isso aí sem dúvida, mas que é uma área que exige disciplina e dedicação. Então, aqui é uma instituição que existe uma cultura nesse sentido. Disciplina e dedicação de entregar excelência. Então, mais do que buscar um certificado, é você entender que é uma formação para excelência, não para você ter uma habilitação. Segura essa. Então é isso. Gabriel, obrigada. Obrigada. A gente se encontra aqui outras vezes. Na próxima vez vamos tentar trazer o Haroldo. Isso é fácil. Eu jogo ele do carro, fecho a mala. A gente... Para fazer um bate-bola aqui com ele também. Que a gente faz um stand-up e fica divertido. Vamos fazer. Obrigada, gente. Tchau, tchau.